Olá pessoal, do técnico em Secretaria Escolar do Profuncionário, continuando nossa caminhada, de 4 semanas aí da nossa disciplina. Esta é a terceira semana de atividades no AVA. Temos uma paradinha na semana passada por alguns problemas técnicos, estamos retornando e depois teremos mais uma semana de atividades no AVA e o nosso derradeiro encontro presencial, onde vamos trabalhar aí um resumão da nossa disciplina. A gente trabalhou no encontro presencial a unidade 1, depois trabalhamos na primeira semana a unidade 2, na segunda semana a unidade 3, e agora a gente vai trabalhar a unidade 4, que é a gestão democrática da escola e o projeto político pedagógico. Sempre lembrando que no último encontro presencial nós vamos fazer um resumo de tudo, já que essa nossa disciplina ela tem apenas 5 unidades. Então, diferentemente de outras disciplinas em que a gente vai até trabalhar algumas unidades no encontro presencial final, nessa a gente vai fazer um resumo de tudo. E é muito importante entender como é que funciona a gestão de uma escola e como que a gestão de uma escola pode ser democrática. E hoje a gente vai falar de uma parte importantíssima, ou de um instrumento, de uma maneira de instrumentalizar a gestão democrática da escola, que é o projeto político pedagógico. Bom, do que se trata isso então, Vamos pegar aqui algumas coisas que a autora da apostila está trazendo para a gente. Já está claro e já foi falado em outros encontros e também ao longo da nossa disciplina que a finalidade última da escola, e este curso ele concorda com isso, é a construção da cidadania. Então, a escola tem por finalidade última, que seria a finalidade principal, construir cidadãos. São pessoas conscientes dos seus deveres e dos seus direitos, pessoas que sabem o seu lugar no mundo, que sabem, que conseguem entender a história, que conseguem entender a sua posição, que conseguem lutar por melhores direitos, pessoas que saibam dos direitos ao trabalho, dos direitos à moradia, que saibam do direito ao voto, que entenda esta importância, que entenda a importância da igualdade social. Isto é ser cidadão, de acordo com a nossa Constituição. E para que isso aconteça, a escola contribui de que maneira? Dando aos nossos alunos conhecimentos. Então, nós temos a construção da cidadania como algo que é a finalidade última, e uma maneira de instrumentalizar a construção da cidadania, ou seja, o instrumento que a escola usa para construir a cidadania é construir os conhecimentos. Os nossos alunos, eles adquirem conhecimentos ao frequentar a escola. E isso vai ajudá-los a construir-se e entender-se como cidadãos. Pois bem, isso é algo que está claro para a gente aí no nosso curso. Aí o seguinte, se eu entendo que a escola ela tem que construir cidadãos e construir conhecimento, como que eu vou praticar esta construção? Existem várias coisas que precisam acontecer, mas sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes para que a escola atinja a sua finalidade é que ela planeje a maneira como isso vai acontecer. Então, sem planejamento, fica difícil a gente executar qualquer projeto. Imagine você, na sua casa, quando você vai fazer um almoço, se você não se planejar antes para fazer esse almoço, é muito mais difícil. Se você já deixa separadinho o arroz num canto, já descongelou a carne, já sabe mais ou menos o que vai fazer de salada, está tudo certo. Agora, se não há planejamento, é muito difícil. Então, a mesma coisa acontece em pequenos projetos, como um almoço em família, e grandes projetos, como um projeto educacional, o projeto de uma escola. Como que a escola se organiza? Existem projetos e planejamentos que são feitos pelo Estado ou pelo município, que são os planos educacionais estaduais e municipais, tem até o Plano Educacional Nacional, e esses planos, eles têm por objetivo nortear, organizar e planejar a educação dentro de um território todo. Então, o plano municipal para todas as escolas do município, o plano estadual para todas as escolas do estado. Agora, a própria escola tem que ter também o seu projeto particular, o seu planejamento particular, o seu planejamento próprio, porque cada escola possui uma realidade diferente e o seu projeto pedagógico
ou político-pedagógico, né, o PPP, como a gente conhece, deve contemplar esta realidade da escola. Ele é importantíssimo, apesar de desprezado, e a gente vai ver isso também. Se você avançar um pouquinho mais, você vai perceber que a autora diz o seguinte, que o projeto político-pedagógico, né, ele torna-se privilegiado de participação, lugar de explicitação do pluralismo, espaço de conquista de autonomia da escola e dos sujeitos sociais e instrumento de transparência. Então veja, o projeto político-pedagógico ele é tão importante porque ele é a maneira mais inteligente de todas as pessoas que estão envolvidas com a escola, e não só os professores e diretores, mas os funcionários, os alunos, a família, a comunidade em torno do qual a escola, a comunidade que está em torno da escola, né? Ou seja, a comunidade que está próxima à escola, todos esses agentes que eu disse, eles podem participar democraticamente da construção de um projeto educacional e trazer para esse projeto educacional os seus anseios, as suas necessidades, aquilo de mais importante que a escola pode fazer por aquela comunidade, por aquele aluno. Então, o projeto político-pedagógico é um instrumento de participação. Ele também é lugar de explicitação do pluralismo. Por que a autora diz isso? Ela diz isso porque, veja, um ambiente escolar, ele possui diversidade racial, pessoas de diversas raças e etnias, pessoas de diversas religiões, existem homens e mulheres neste espaço, existem diversidades sexuais, diversidades sociais, de classe, todas essas diversidades convivem no espaço escolar. E por mais minoritárias que sejam, precisam ser representadas, precisam ser contempladas com as políticas da escola. E o plano político-pedagógico é onde haverá essa contemplação para as pessoas, na sua individualidade e na coletividade. É um espaço, como a autora diz, de conquista de autonomia da escola, porque o projeto político-pedagógico é daquela escola e só daquela escola, e ele não vai ser imposto, e ele não pode ser imposto por nenhum outro órgão, né? A escola irá planejá-lo, executá-lo e depois avaliá-lo. E também é um espaço de autonomia dos sujeitos sociais. Quem são os sujeitos sociais? A comunidade escolar, os alunos que se relacionam com os professores, que se relacionam com os diretores, que se relacionam com os funcionários, que se relacionam com as famílias e que se relacionam entre si. E instrumento de transparência. Por quê? Porque ali estará explicitado de uma maneira escrita e clara todas as ações da escola, todo o planejamento da escola, no que a escola acredita, o que ela vai fazer para atingir o seu objetivo máximo. Então veja, é de uma beleza muito grande, de uma importância maior ainda, e muitas vezes, como a gente diz, desvalorizado. E isso está bem explicado mais para frente, mas agora eu queria perguntar, e utilizando também já aqui do nosso material, por que é que nós denominamos o processo educacional de prática social? Isso serve para a gente entender depois a elaboração do PPP, tá certo? Se a gente entende que, como já foi dito antes, né, que a educação ela é uma via de mão dupla, ou seja, ela é um processo que só acontece através do contato de um ser humano com um outro ser humano ou com um outro grupo de seres humanos, ou um grupo com outro grupo. Só assim acontece a educação. Então, obviamente, que a educação é uma prática social. Por quê? Porque ela é uma troca entre seres sociais, que são os seres humanos. Vamos fazer um exemplo esdrúxulo. Se se nasce um bebê e esse bebê ele é levado para um lugar deserto, onde ele não vai ter contato com absolutamente ninguém, ele pode sobreviver por muito tempo, pelos instintos de alimentação, sobrevivência, né, pelos instintos de defesa, mas ele não saberá nada, ele não terá sido educado, ele não terá uma língua, ele não terá uma religião, ele não terá valores, ele não terá crenças e com certeza não será um sujeito que passou por um processo educacional.
e não vai também se apropriar da história ou de tudo aquilo que a humanidade construiu, fez durante toda a sua existência, até o momento em que aquele sujeito nasceu. Ele não vai saber de nada disso. Então, ele não terá passado por nenhum processo educacional. Então, a educação é uma prática social. Se ela é uma prática social, obviamente não acontece só na escola. Ela acontece na família, é o primeiro lugar, é onde se dá os primeiros passos, é onde se aprende as crenças religiosas, é onde se aprende uma quantidade imensa de valores, né, onde se adquire muita noção de respeito ou não, onde se adquire gostos, né, específicos de alimentação. A família tem muita importância nisso tudo. O clube, onde as crianças podem ir, brincar, a praça, né, onde vão ter contato com outras pessoas, com outras informações, a igreja, um parque e, é claro, a escola. Só que na escola tem uma diferença de todos esses lugares aos quais eu me referi, com exceção da igreja, porque a igreja também, quando tem catequese, escola dominical, no caso das igrejas cristãs e de outras denominações, também podem até organizar a maneira como vão ensinar as suas doutrinas para os alunos. Mas a diferença da educação escolar, ou do que acontece na escola, para o que acontece na família, no parque, no clube, é que a educação escolar ela é sistematizada e ela é organizada. Então, ali está sistematizado o que será ensinado, como será ensinado, qual a ordem em que as coisas serão ensinadas, por que isso é importante, por que isso não é importante. É uma educação sistematizada e socialmente reconhecida, como a gente já falou antes, através do diploma, através dos títulos, enfim, é a maneira social de se reconhecer a educação, é através da escola. Então, a partir de uma educação sistematizada, organizada e bem planejada, a educação escolar, ou seja, a escola, ela pode contribuir para o desenvolvimento e para o fortalecimento da nossa democracia participativa, do ser humano se entender como pessoa, um agente ativo do processo democrático, que precisa ser ouvido, que pode falar, que pode se expressar, que pode escolher seus governantes, e, enfim, um sujeito de direitos. Por que ela é um instrumento de desenvolvimento da democracia participativa? Exatamente porque o fundamento principal da educação é desenvolver uma cidadania consciente, né, nos alunos e é obviamente comprometida com os interesses da maior parte da sociedade. Isso é democracia, né? Então a educação, ela pode tudo isso é muito bonito, tudo isso é muito belo, mas quando a gente vai falar que para acontecer isso, a escola precisa se planejar, e a maneira que a escola tem de se planejar é o PPP, ou seja, o Projeto Político Pedagógico, três coisas principais, né, três ideias principais norteiam essa concepção de projeto político pedagógico. E quais são essas três ideias principais? Essas três ideias principais estão elencadas aqui na apostila. Primeira coisa é o seguinte: quando se fala em projeto político pedagógico hoje em dia, frequentemente isso é visto com uma forma muito negativa, com muito descrédito. As pessoas têm preguiça. Lá vem aquele papelzão de 500 páginas, aquele calhamaço cheio de coisas desinteressantes, coisas que nunca saem do papel, coisas que nunca vão dar certo. Para que eu vou participar disso? Isso é uma grande bobagem. Não é assim que funciona? Na sua escola você não ouve isso? Com certeza ouve muitas vezes. Também tem uma outra coisa que acontece em relação ao projeto político-pedagógico. Em geral, ele é apresentado como um documento tecnicamente neutro. Então, a utilização desse documento, né, ela independe da postura política de quem criou, das escolhas de quem criou, da ideologia de quem criou. Então, geralmente, o projeto político-pedagógico ele vem muito cheio de neutralidade, ele se apresenta com uma neutralidade em relação a ideias, em relação a concepções de mundo, ideias de mundo e tudo mais. E também tem uma outra coisa acontece no projeto político-pedagógico, que é o seguinte: ele como uma ação administrativa,
ele é elaborado de uma maneira isolada das políticas e da gestão do processo educativo. Então, ele está deslocado dessas políticas e também da gestão do processo educativo. Isso é importante a gente entender. Então, explicando uma por uma dessas coisas que eu acabei de falar. Primeiro, o descrédito com que o projeto pedagógico é visto. Por que será que isso acontece? Olha, é normal que isso aconteça. Desde que o Brasil se redemocratizou, isso foi em 1985, nós estamos em 2017, são 32 anos de redemocratização, o que mais fizemos, ou o que mais os nossos governantes fizeram foram projetos. Projetos de moradia, projetos de cidadania, projetos de emprego, projetos econômicos, e muitos desses projetos, que são lindos de serem vistos, eles nunca foram efetivados para a população. Plano Nacional de Educação, nós vamos mudar. Passa 10 anos, a educação está cada vez pior. Né? Plano Nacional de Moradia, passa. Plano Nacional de Emprego, e o tempo passa e as coisas estão cada vez piores. A gente não consegue resolver problemas como saneamento básico. Agora imagine, né, 50% da população brasileira não ter saneamento básico adequado, um problema que a Europa já resolveu no século XIX, nós passamos por todo o século XX, estamos no século XXI e ainda a gente não consegue resolver. Então, e tudo isso tem plano para tudo, plano para saneamento, plano para aceleração do crescimento, plano educacional. E como essas coisas não funcionam, e parece que cada vez mais cresce, né, uma parcela da população marginalizada das conquistas econômicas, marginalizada das conquistas educacionais, dos bens patrimoniais, dos bens culturais, da saúde, da alimentação, o transporte continua sendo muito ruim, a segurança pública continua muito ruim, cada vez pior. Então, como acreditar em planos e projetos? Né? Se tudo isso, saúde, alimentação, transporte, segurança, tudo isso faz parte de um monte de plano, de um monte de projeto, e a gente está cada vez pior. Então, realmente, quando a gente fala em projeto político-pedagógico da escola, dá uma preguiça mesmo, porque como muita coisa não funcionou, a gente tende a acreditar que isso também não vai funcionar. A outra coisa que eu tinha dito no começo é que esses projetos políticos pedagógicos, eles têm se apresentado geralmente como muito neutros, ou seja, um projeto neutro, mas a gente tem que entender o seguinte, não existe neutralidade em quase nada. E, na verdade, esses projetos não são neutros de jeito nenhum. Eles apresentam e retratam, né, quando se dizem neutro, eles estão apresentando e retratando uma concepção dominante do mundo e da sociedade. Então, cada um entende o mundo de um jeito, mas muitas pessoas, a maior parte das pessoas, acabam entendendo o mundo, entendendo a sociedade, ou seja, o que é justiça para você, o que é fé para você, o que é o trabalho para você, para que serve a educação. A maior parte das pessoas acabam entendendo todas essas questões de um jeito que é imposto por um grupo dominante, por um setor da sociedade, e que tem interesse em que as coisas sejam pensadas desse jeito. Vamos pensar o seguinte, fazer um exercício de reflexão. A quem interessa, por exemplo, que um trabalhador que ganha um salário muito ruim pense assim, olha, meu salário é muito ruim, mas eu tenho que levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus, porque eu poderia não ter emprego nenhum. Então, veja, esse tipo de pensamento, ele é um pensamento muito comum na classe trabalhadora brasileira. E ele interessa muito mais ao patrão que paga pouco ao trabalhador do que ao trabalhador mesmo, que poderia pensar, não, eu estou trabalhando, eu mereço mais dignidade salarial e eu vou lutar por mais dignidade salarial. Esse pensamento não interessa ao patrão. Então, veja bem, quando a gente vem meio que neutro e dizendo que é neutro, a gente não é neutro, não. A gente está sempre, né, expressando, e no projeto político pedagógico da escola vai acontecer a mesma coisa, uma concepção de mundo. Essa concepção, ela sempre é de interesse de alguém. Então, o projeto político é do mesmo jeito. Bom, e por fim, né, quando a gente fala que o projeto administrativo está deslocado das políticas e da gestão, então a gente precisa entender o seguinte, o planejamento, né, é ele que estabelece a finalidade, a missão de uma determinada ação,
E com isso ele vai instrumentalizar o processo de gestão. O que é instrumentalizar? É criar os instrumentos para que a gestão aconteça. Então, a realidade, isso está lá no papel, mas a realidade nos mostra que quando o planejamento escolar ele é elaborado sem a consideração das políticas que lhe dão suporte, né, de uma forma meramente burocrática, ou seja, eu não estou nem aí com o que falam as políticas públicas em educação, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é importante, porque eu tenho que apresentar, porque senão a lei me obriga e senão eu vou responder na lei. E aí o que acontece? Você faz aquilo de uma maneira meramente burocrática, um trabalho de simples elaboração de um plano, você prevê ali, né, uma série de ações completamente descompromissadas, às vezes, com as práticas educacionais, desloca isso da realidade. Às vezes, uma escola copia o projeto pedagógico da outra, e veja, cada escola está num lugar do mundo, cada escola está numa realidade diferente, e aí copia o projeto da outra, né? Então, obviamente que isso, se isso acontecer, e se for assim, isso vai ficar na gaveta dos dirigentes escolares, na gaveta da escola, e só vai ser apresentado quando alguma autoridade escolar, da superintendência regional, for lá e disser, cadê seu projeto? Ah, está aqui. E não vai servir para absolutamente nada. Então, veja, nós temos, o que eu estou falando é de um instrumento extremamente importante para a escola e que é relegado a essa questão do descrédito, da neutralidade, que não é verdade, e da burocracia. Está ali só para dizer que tem e pronto, né? É essa concepção que é necessário mudar. É fácil? Não é fácil, é difícil. Todos nós temos preguiça, às vezes, de pensar isso. Eu também tenho, mas a gente tem que fazer um esforço, né? Bom, se eu quero instrumentalizar, criar os instrumentos, os aparelhos, as operações, os mecanismos para a escola funcionar, e se um desses instrumentos é o PPP, o que eu preciso, o que precisa acontecer? E, sobretudo, se o PPP não é uma coisa que vai ficar na gaveta do dirigente escolar, então, o que deve acontecer com ele? Então, ele deve ser elaborado, é a primeira parte, né? E depois, ao ser executado, ele tem que ser acompanhado, tem que haver acompanhamento e também avaliação. Bom, então vamos falar da avaliação, ou melhor, da elaboração, que seria a primeira parte da construção de um projeto político-pedagógico, ou da execução de um projeto político-pedagógico. Então, a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: para elaborar um projeto político-pedagógico, você precisa considerar duas coisas. Primeiro, a finalidade da escola. A gente já combinou que a finalidade da escola é formar cidadãos, formar para a cidadania. Veja, não é todo mundo que pensa isso. Muitas pessoas pensam que a função da escola é formar para o trabalho apenas, né? Por isso uma educação tecnicista só. E tem gente que pensa que a função da escola é formar para a erudição, para as ciências e tudo mais. Então, nós combinamos que, para o nosso curso, a finalidade da escola é formar cidadãos. Então, isto tem que ser levado em conta se a gente for pensar na construção de um projeto político-pedagógico. E depois é necessário entender o ambiente interno e externo da escola. Ora, de que adianta eu colocar no meu projeto político-pedagógico que haverá aula de computação se não tem laboratório de informática na escola? De que adianta eu colocar no projeto político-pedagógico que haverão aulas semanais de leitura se a minha biblioteca não tem livros o suficiente? Então, o meu projeto político-pedagógico tem que contemplar o seguinte: olha, é preciso construir uma biblioteca na escola. Como isso será feito? E aí você já sabe, porque você já estudou antes, na outra unidade, como é que é feito o planejamento financeiro e os gastos da escola, como que são feitos. Não é verdade? E se eu não tenho esse dinheiro, existe possibilidade da gente conseguir de alguma maneira? Como que a gente vai fazer isso? Então, eu preciso entender esse ambiente interno e outra, o ambiente externo da escola. O que acontece na comunidade que está em torno da escola? É uma comunidade que está vulnerável à criminalidade, por exemplo, que está vulnerável ao tráfico de drogas, por exemplo? É uma comunidade quilombola? É uma comunidade indígena? Como é essa comunidade? Está na periferia de uma grande cidade? Está no centro de uma pequena cidade? Isso é fundamental, porque
pelo plano educacional municipal e estadual, em geral, os alunos daquele bairro serão atendidos por aquela escola. Né? Às vezes tem um ou outro administrador louco que manda aluno atravessar a cidade, mas, em geral, os alunos daquela escola são numa proximidade geográfica. Né? Então, na elaboração, a gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar também, assim, essa análise do ambiente dando essa dimensão situacional, né? Quais são os limites e quais são as possibilidades do meu projeto pedagógico, pensando na escola onde ela está e pensando no interior da minha escola. Isso porque disso daí, desse diagnóstico que você vai fazer, de qual é a sua realidade, qual é a realidade da sua escola, é que vão surgir as estratégias para você definir as responsabilidades, para você pensar o que precisa ser feito, o que precisa ser melhorado e o que pode ser aprimorado. Né? Muito bem, essa é a elaboração. Depois tem um acompanhamento, ele é preciso acompanhar. Né? Ele está sendo praticado, aquilo que foi escrito lá naquele PPP saiu do papel de alguma maneira. A gente planejou que a gente ia tentar uma biblioteca para essa escola até num período de 2 anos. E já se passaram 9 meses. Alguma coisa já foi feita? Se a gente planejou coisas, né, para essa escola que estão ali e isso não saiu do papel ainda, então é necessário um acompanhamento. E olha, o acompanhamento ele é diferente da avaliação, que é a terceira parte. Por que ele é diferente da avaliação? Porque a avaliação ela vai fazer uma função diagnóstica, né, para você tomar as próximas decisões. Então, assim, funcionou, então agora vamos avaliar. Por exemplo, fizemos a biblioteca, agora vamos avaliar o que isso trouxe de bom para a nossa escola. Né? Ou implantamos tal política, implementamos uma política de alimentação diferenciada. Aqui nessa escola não se consome mais doce, aqui nessa escola não se consome mais maionese, aqui nessa escola nós vamos consumir produtos naturais. Beleza, depois de um certo tempo disso implantado, que é uma política que pode estar lá no PPP da escola, qual é o reflexo disso? Né, para a educação, principalmente, para a formação dessas crianças. Tem que se fazer uma avaliação. Né, e até, às vezes, essa avaliação inclui até analisar, fazer exames clínicos nas crianças para saber, olha, o que isso melhorou. Né, mudamos o horário do lanche, tiramos o horário do lanche de perto da horário da educação física. De que maneira isso melhorou para a escola, né? Então, a avaliação, ela vai revelar o quê? Se existe coerência entre o discurso e a prática, entre as demandas da sociedade e a ação educacional, e quais os resultados daquilo que foi colocado em prática. Porque, às vezes, a gente tem boas intenções e tem bons planos, e esses planos são executáveis, e a gente executa, mas o resultado final, às vezes, não é legal. E a gente insiste numa coisa que não está dando certo. Né? Então, a avaliação ela é fundamental, ela é importante, o plano precisa ser sempre revisto. Bom, vamos passar para mais uma parte, que seria o seguinte, a concepção de educação e da escola. Né? Então, nós temos 3 diferentes correntes sociológicas, e isso, né, é uma classificação feita por um autor chamado Dávila, que escreveu isso lá no final dos anos 80, né, meados dos anos 80. Então, a gente tem 3 diferentes correntes sociológicas, ou seja, que olham para a sociedade e que pensam coisas a respeito disso, que têm diferentes concepções da educação escolar. Né? E, obviamente, que a opção por uma dessas 3 concepções, dessas 3 correntes sociológicas, vai interferir diretamente na maneira como o PPP é produzido. Então, veja, está vendo como não tem nada neutro? Você tem maneiras de pensar como você vê a escola e para que serve a escola, e essas maneiras de pensar vão interferir na produção do projeto político-pedagógico. Então, não tem nada de neutro. Por isso que é uma bobagem falar em escola sem partido, porque não existe a possibilidade de ser neutro. Vamos lá. A primeira concepção, né, seria aquilo que a gente chama de visão funcionalista. Então, para esses autores,
a escola ela é um instrumento usado para a manutenção da realidade social vigente. Então veja, o que seria a realidade social vigente na visão dessas pessoas? Que a escola tem um papel importante para promover o quê? O equilíbrio, a harmonia social, né? Adaptando o indivíduo à sociedade. Então, o que a escola faz se a concepção dela for essa? De que nós precisamos manter o equilíbrio e a harmonia social. Ela vai fazer de tudo para que as coisas permaneçam exatamente como estão. O estado das coisas como estão. Aquilo que a gente chama de status quo, né? Ou seja, o estado das coisas como elas são. E para manter isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar todo indivíduo que foge à norma e corrigi-lo, usar uma estratégia de correção para que esse desvio volte para dentro da caixinha. Então, se eu tenho um aluno mais questionador, mais rebelde, eu vou fazer o que com a rebeldia desse aluno? Eu vou fazer tudo para corrigir a rebeldia desse aluno e colocar ele de volta na caixinha. E se eu vou manter as coisas como estão, então eu vou dizer para o meu aluno o seguinte: olha, meu aluno, é muito normal, vamos pegar um caso brasileiro. O Brasil, saiu recentemente um estudo internacional que mostrou que no Brasil as 6 pessoas mais ricas possuem a mesma riqueza do que as 100 milhões de pessoas mais pobres. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. Então, veja bem, foi mostrado que 6 pessoas têm mais do que a metade do país. Um país de 8 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Um país com as riquezas que nós temos, com as dimensões continentais, as riquezas naturais, minerais e culturais, e com milhares de pessoas, milhões de pessoas, e, óbvio, muitas que passam fome, muitas que não têm moradia, muitas que não têm dignidade, muitas que estão marginalizadas, entregues ao tráfico, à prostituição, e 6 pessoas possuem a mesma riqueza do que metade da nação. Nessa visão de escola, essa visão funcionalista, a escola vai lutar para dizer que isso é normal e que as coisas têm que ser mantidas desse jeito. E que realmente alguns têm mais e outros têm menos e que isso é normal. É normal que uns tenham mais e outros tenham menos? Claro que é normal que uns tenham mais e outros tenham menos. Mas o problema é que de tanto dizer que isso é normal, chega um momento em que uma aberração como essa, da extrema concentração de renda, passa a ser visto como algo normal. E nessa visão, a escola poderia trabalhar para manter essa visão e para conformar os seus alunos com essa situação. Né? Olha, não vá tentar muita coisa, não. Fica por aqui mesmo, tente um pouquinho, arrume seu emprego, seu salário e está tudo certo. Né? Ou transforme o mundo. Nessa visão, jamais a escola vai dizer para o aluno transforme o mundo. Né? Tem uma outra visão, que seria aquilo que a gente chama de estruturalismo. Ou melhor, uma visão estruturalista. O estruturalismo, assim, a gente não precisa se aprofundar nisso, mas também é uma corrente sociológica que vai dizer o seguinte: olha, por trás de todos os pensamentos, de todas as ações de cada indivíduo, e de todas as crenças, daquilo que ele acredita e do valor dele, daquilo que ele coloca como sendo certo, correto, às vezes aquilo as coisas pelas quais esse indivíduo vive e até pela qual esse indivíduo morre, atrás de tudo isso tem uma estrutura muito maior, por isso que chama estruturalismo, né, de instituições, de coisas que fazem com que esse indivíduo pense as coisas dessa maneira. Né? Então, vamos imaginar assim, o valor que nós damos à família, ela não está ligada a uma estrutura anterior, que foi passada de pai para filho, é um valor importantíssimo, né? A família é importantíssima. Mas veja, se esse valor não é passado de pai para filho, se as igrejas não colocam esse valor como sendo um valor importantíssimo, aos poucos ele vai se perdendo. Né? Então, nós temos instituições jurídicas, instituições do Estado, leis, as igrejas e a escola, obviamente, valorizando uma determinada constituição familiar, e isso
passa a ser aceito como sendo assim, não, isso é correto, qualquer coisa que fuja disso não é correto. Então tem uma estrutura muito grande por trás desses pensamentos. Isso é uma visão estruturalista do mundo. Então, o que acontece? Essa visão estruturalista pensa o seguinte, olha, realmente o mundo precisa mudar, ou o mundo é injusto, ou o mundo tem muitas coisas que precisam acontecer. Só que a escola, por mais que ela se esforce, existe uma estrutura muito grande por trás, que não depende dela, e a escola não vai conseguir mudar nada. Então é melhor que ela nem se preocupe com isso e continue mantendo as coisas como estão, porque vai ser melhor para todo mundo. Então, assim, a situação está posta e só resta à escola manter a realidade vigente. Pode até imaginar que essa realidade é injusta, né, que não é a melhor de todas, mas não há muito o que fazer, porque as forças que fazem a realidade ser como é, são muito maiores do que uma pequena escola de periferia, de subúrbio ou de cidade pequena, então é melhor deixar como está. Essa seria a segunda visão. E aí nós temos a terceira visão, que é aquela da qual eu compartilho, que é o seguinte: a escola, ela tem sim um papel reprodutor, ou seja, ela vai quase que de uma maneira natural, quase que de uma maneira instantânea, né, reproduzir as coisas, a visão de mundo dominante. Você nunca viu dizer, por exemplo, que negros não são representados nos materiais didáticos da escola? Né? Toda vez que o material didático vai mostrar uma família feliz, a família é sempre muito branquinha, e isso não é uma maneira de manter uma visão racista do mundo, que é dominante, né? Ou a nossa história quase não é feita de heroínas, de mulheres importantes, e sempre de homens muito importantes, e eles estão lá todos retratados nos livros de história. A gente tem pouquíssimas mulheres retratadas e tidas como importantes ao longo da história, e isso não serve para a gente manter uma visão machista de mundo que é dominante? Com certeza. Então, assim, a escola acaba agindo dessa maneira, né? Ao incentivar divisões entre melhores e piores, né? Ao prestigiar o aluno que é muito bom num determinado esporte e criticar severamente aquele que não é tão bom, né? A ficar dividindo alunos entre alunos melhores e piores, tudo isso faz com que reproduza-se e o aluno se aproprie dessa reprodução da visão de mundo dominante e, enfim, a escola faz isso. Só que apesar dela fazer isso, e aí é que entra essa terceira visão, ela tem o poder de transformar isso. Se ela perceber que ela tem o poder de transformar isso, ela vai encontrar brechas, né, em toda essa visão dominante, e ela vai conseguir, sim, de maneira intencional, possibilitar uma ação política transformadora da realidade. Né? Como que a escola transforma a realidade? A escola transforma a realidade de um bairro, gente, só por existir naquele bairro. Já começa por aí. Né? Então, toda vez que tem um bairro e que coloca uma escola ali, já muda completamente, já transforma aquilo só de ter ali aquele prédio físico acontecendo, aquele templo educacional, já mudou muito. Né? Mas a escola, ela tem um papel mediador também, através das suas práticas pedagógicas, na emancipação da sociedade. Então, veja, quando a gente retoma aquela discussão lá do começo, quando o meu projeto escolar, o meu currículo principalmente, ele é feito para dar ao aluno a noção da realidade, como ela é, para ele entender que atrás das ideias dele existem estruturas maiores, né, colocando aquelas ideias na cabeça dele, para ele poder ter acesso a diversas outras correntes de pensamento ao longo da sua vida acadêmica, da sua vida escolar, e livremente escolher qual aquela, né, que ele pretende seguir, aquilo que ele pretende acreditar,
Tudo isso vai fazer ter um aluno questionador. A gente tem mania de calar os alunos questionadores. Professores, em geral, não gostam de alunos que questionam muito, mas esses questionadores é os que vão, depois que saírem da escola, quem sabe, modificar a realidade social. Então a escola tem essa função. Às vezes, né, as famílias brasileiras, por a sociedade brasileira ser uma sociedade autoritária, preconceituosa, classista, racista, machista, às vezes, muitas vezes, o aluno vem de casa com uma visão autoritária de mundo, com uma visão machista de mundo, com uma visão classista de mundo, racista, e muitas vezes a escola pode desconstruir esse papel, essa visão no aluno. Então veja, ela tem uma importância fundamental. Se você entender que é possível fazer isso, o seu projeto político-pedagógico da sua escola, ele vai lutar para que isso aconteça, né? Com certeza. Então vamos lá. O 4.4 seria, então, perguntar para você como que o PPP, ou seja, o Projeto Político-Pedagógico, ele pode contribuir para a unidade do trabalho escolar. O que é a unidade do trabalho escolar? É não separar o trabalho escolar como se fosse uma fábrica fordista. Cada um faz a sua parte e não precisa, se quiser, nem ter contato com o outro. A cantineira só faz comida, a faxineira só limpa, o professor só ensina, a pedagoga só faz os projetos. Então, assim, em geral, né, é preciso ter uma unidade no trabalho escolar. A gente prega aqui o tempo todo que todas as pessoas que estão envolvidas no processo educacional são igualmente educadores. Porque a hora que o aluno saiu da casa dele e entrou no ônibus escolar, ali já está acontecendo educação. Esse ônibus não pode ser de qualquer jeito. Quando ele entra na escola, o caminho dele até a sala de aula é um caminho educacional. O que ele vai fazer na biblioteca é educação. A comida é educação. A estrutura da escola é educação. A secretaria escolar é educação. Tudo é educação. E, portanto, todo mundo tem que estar unido e trabalhando, sabendo o que está fazendo. Claro, cada um a sua parte, obviamente, mas sabendo qual é a sua contribuição para o processo educacional. Muitas vezes, eu já fui diretor de escola, e muitas vezes uma moça da cozinha, muitas vezes uma moça daquelas que vigiava o corredor da escola, muitas vezes ela sabe coisas que estão se passando na vida de um aluno que está apresentando baixo rendimento, por exemplo, e que o professor não percebe, que o diretor não percebe. Às vezes o aluno até se abre com esse profissional e não se abre com o professor. Então esse profissional tem que ser ouvido na hora de tomar uma atitude em relação àquele aluno que tem algum problema e que a gente precisa entender qual é esse problema. Os profissionais precisam ser ouvidos, não precisam ser necessariamente os professores e só os pedagogos. Às vezes outros profissionais sabem muito mais. Agora veja, eu não vou conseguir essa unidade nunca se eu separar o projeto pedagógico na hora da execução entre aqueles que pensam, que teorizam, que planejam e aqueles que fazem. Então, de um lado, quem manda, pensa, teoriza, planeja, e do outro lado, quem faz. Se essa separação acontecer, por quê? Porque, então, vai ser uma coisa vinda de cima para baixo. Aquele cara de baixo que vai receber as ordens, né, ele simplesmente vai cumprir, não vai questionar, não vai... aqui eu estou aqui para cumprir ordem e tudo mais. E, enfim, o projeto principal da escola, todo esse projeto que a gente está colocando, emancipador, ele vai por água abaixo. Então, eu acho que é deslocada, e a autora também acha que é deslocada, né, a ideia de que a elaboração do projeto político-pedagógico de uma escola passe apenas pelas mãos da direção da escola ou de alguns técnicos externos à escola e não passe pelas mãos e pelo conhecimento e pelas ideias e pelas contribuições dos alunos, dos funcionários, dos professores, da comunidade escolar. Tá certo? Se não houver esse diálogo, né, porque a comunidade escolar, os alunos, os funcionários, eles vão falar muito mais da realidade da escola do que simplesmente só quem dirige. E a gente não está fazendo uma crítica aos diretores. Cada um tem seu papel importantíssimo, mas o projeto político-pedagógico não pode ficar só nas mãos de alguns, né?
Se fica só nas mãos de alguns, o que vai acontecer com esse projeto político-pedagógico? Ele vem lá, dito que é neutro, mas ele não é neutro porcaria nenhuma, e ele vai, como sempre, né, reforçar e reproduzir, inclusive a divisão social do trabalho, né, que é advinda desse sistema capitalista. Por quê? Porque até na própria elaboração dele foi assim, né, alguém elaborou, mandou, e outro está executando, e outro está fazendo. Então, ele perde totalmente o sentido, né? Então, veja bem, a prática social da educação, porque a gente disse que educação é uma prática social no começo, a prática social da educação, ela é um todo. Todas as partes, alunos, professores, funcionários, gestão, família, comunidade, elas devem se articular e se complementar, né? Quando essas partes desse trabalho educacional, elas estão distantes umas das outras, né? Quando você não tem noção da totalidade do trabalho educacional, né? E muitas vezes, quando algumas pessoas, alguns às vezes professores, alguns pedagogos, acham que a sua parte é o todo, né? Que não existe a parte dos outros, né? E esquece que a sala tem que estar limpa para a coisa ser legal, que a sala tem que estar bem iluminada para a coisa ser legal, que os alunos têm que estar bem alimentados, que as instalações hidráulicas da escola têm que funcionar, que as instalações elétricas da escola têm que funcionar, que a secretaria tem que funcionar direitinho. Quando você acha que a sua parte é o todo, eu sou o professor, eu dou aula, isso é que importa, não, tudo importa. Se você achar que só aquilo que você faz é o que importa, a escola vai ver todo esse esforço de criar cidadania esvair aí, né, nessa fragmentação, o que não é legal. E, de certa forma, né, é essa unidade do trabalho escolar que vai produzir a tal educação emancipadora, né? Por quê? Porque se o trabalho escolar foi democrático, se o aluno estudou numa escola democrática e que, por consequência, ele é de qualidade, ele vai sair da escola acreditando na democracia, ele vai sair da escola acreditando que vale a pena lutar, né, para uma sociedade melhor, com certeza. Por menos recursos, às vezes, que a escola tenha, se houver carinho, né, e qualidade no planejamento, com certeza os resultados colhidos serão bons. Um exemplo disso é o Sistema Estadual de Ensino do Ceará, que todo mundo sabe, né, que é bom, não é um estado rico, mas faz coisas boas e tem uma educação de qualidade com o planejamento, né, com o planejamento. Então, pessoal, eu trabalho essas principais partes com vocês. Recomendo agora que vocês façam a leitura da parte 4.5, né, que seria a construção do conhecimento na escola. Essa construção do conhecimento ela é muito importante, né? Veja, essa parte vai dizer o seguinte: conhecimento não é algo dado. Conhecimento, a construção do conhecimento, e isso vai ser transmitido para o aluno, não é só uma transmissão de conhecimento, não. Ele tem que acontecer levando em consideração a realidade do aluno, levando em consideração o que é importante para aquele aluno, levando em consideração também que há um diálogo e que não é só o professor que ensina, o aluno também pode ensinar muito. O processo de aprendizagem, ele é dialógico, ele é uma via de mão dupla, né? E não um processo onde o professor é sempre o sujeito ativo e o aluno é sempre o sujeito passivo. E nessa parte 4.5 explica muito bem isso para vocês, tá certo? E depois, né, no finalzinho aí da nossa caminhada, nessa unidade 4, nós vamos ter aí a síntese de 12 coisas que o projeto político-pedagógico da escola precisa, né? Ou seja, a gente já falou sobre algumas coisas, por exemplo, estabelecer a finalidade e o papel social da escola, definir o perfil de cidadania que eu quero imprimir na escola, delimitar conteúdos, métodos, tecnologias relevantes que vão permitir aí o desenvolvimento pleno do estudante, tanto pessoalmente quanto para com os outros, ou seja, socialmente, né? O projeto da escola tem que ter estratégias de acompanhamento e de avaliação,
que produza uma educação democrática, inclusiva, socialmente relevante. O projeto de avaliação não pode ser simplesmente prova e bomba, e quando o aluno repetir, você achar que aquilo é simplesmente uma incapacidade que ele tem de acompanhar. Às vezes não é isso. Então, é uma situação difícil, delicada, mas a gente precisa desconstruir isso, né? O projeto político-pedagógico da escola precisa ser construído democraticamente, todo mundo tem que participar. Tem que propor ações que garantam, né, o acesso, a permanência dos estudantes na escola, que faça com que o aluno não desista de estudar, que ele acredite na escola como um instrumento para melhorar a sua vida, né? Também ter lá não só ele ser construído democraticamente, como ele garantir que a gestão da escola será democrática e que nos problemas, né, como que a gente faz uma gestão democrática na escola? Através de órgãos colegiados, conselhos escolares, grêmios estudantis, órgãos sociais de dentro da escola que vão questionar, que vão reivindicar e que vão dialogar com a direção da escola. E que sejam ativos, né? Não pode ser uma coisa pro forma, né? O PPP ele tem que reorganizar o trabalho educativo, né, para que aconteça aquilo que a gente falou, para que o trabalho educativo seja visto globalmente dentro da escola, para que todos sintam participantes desse processo de educação, não importa se é porteiro, não importa se é bedel, não importa se é cantineiro, não importa se é merendeiro, não importa se é faxineiro, não importa se é bibliotecário, se é professor, não importa se é o auxiliar de serviços gerais, ele tem que se sentir integrante de um todo educativo. Tá? Também, né, impulsionar a qualidade da educação. O que a gente vai fazer para dar uma educação de qualidade? Às vezes mesmo sem ter o recurso financeiro necessário para isso, mas onde a gente vai buscar recurso também? Como que a gente vai lutar por este recurso? E, obviamente, valorizar o trabalho do professor, auxiliar o professor na sua prática pedagógica, né, para aperfeiçoar sempre mais essa prática pedagógica. Enfim, são várias coisas importantes que um projeto político deve contemplar e pode, no futuro, conquistar. A gente precisa acreditar nele, a gente precisa acreditar que é um instrumento importante, a gente precisa acreditar que é um instrumento que está lá jogado na gaveta, mas que se a gente der a ele a verdadeira dimensão, a verdadeira importância, ele pode fazer muito pela educação e pela sua escola aí, e pela minha aqui também. Né? É um compromisso de todo mundo, não é só de vocês, é meu, é de todo mundo que trabalha com educação. Então, um abraço muito especial. Agora, eu recomendo que vocês façam a leitura do conteúdo da apostila, né, dessa unidade 4, e aí retomando esses pontos principais que a gente tratou aqui, e depois vamos fazer as atividades avaliativas dessa terceira semana.